reunião do Departamento de Tocoginecologia deste ano, tá? Então, a gente vai fazer essa reunião hoje e a gente retorna em fevereiro, tá bom? A reunião de hoje é uma reunião muito especial para mim, tá? A gente vai falar das ferramentas para redução das taxas de cesariana e a Raíssa, que foi aluna da professora Adriana, vai falar de uma cartilha para gestantes, e a Amanda e a Tharita, né, que são gineco e neonatologistas, vão falar de um trabalho que a gente fez de uma comissão daqui do CAISM, que é a Comissão para Redução das Taxas de Cesariana, que foi instituída aqui. Essa reunião ela é presidida pela professora Eliana Amaral, e ela tem vários eixos, tá? E um dos eixos foi fazer essas ferramentas que a gente está trazendo para vocês, tá bom? Eu participei mais da questão do plano de parto, junto com a Amanda e a Tharita, e também com a enfermeira Ariane, que não está aqui conosco, e a Adriana e a Raíssa trabalharam mais com as cartilhas, tá? Então, é um prazer enorme a gente começar a trazer esse material para vocês, que é um material que a gente quer que seja usado, amplamente usado, divulgado aqui dentro do hospital e também fora dele, para quem estiver atendendo as gestantes, tá bom? Então, eu vou passar inicialmente a palavra para a Adriana e para a Raíssa, e vou pedir para que a Raíssa já faça a apresentação dela. Tá bom, Raíssa? Muito obrigada, pessoal. Depois eu passo para a Amanda e para a Tharita, que estão aqui comigo. Bom, a Raíssa está compartilhando a tela, né? E o que eu queria, né, só posicionar, a Fernanda já falou, a gente tem uma comissão para redução de taxas de cesáreas no CAISM, é uma preocupação grande da divisão de obstetrícia, né? E quando a gente lançou essa comissão, eu já estava trabalhando com a Raíssa, no mestrado profissional dela, para desenvolver uma cartilha de assistência ao parto para as nossas gestantes. E a Raíssa vai contar um pouco a história de como essa cartilha foi confeccionada e qual a importância dela e como a gente faz para estar todo mundo engajado nessa divulgação. Essa cartilha e o plano de parto que a gente vai falar ao longo da apresentação já estão disponíveis na nossa página do CAISM, e a Raíssa também vai colocar o link, né, de acesso durante a apresentação, para todo mundo ter acesso a todo esse material, que é muito importante. Então, agora eu passo a palavra para a Raíssa, que vai começar a apresentação sobre a cartilha. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Raíssa, ginecologista e obstetra, e hoje vou fazer a apresentação da cartilha que nós desenvolvemos de assistência ao parto para gestantes no pré-natal no Hospital da Mulher, orientado pela professora doutora Adriana Gomes Luz. Inicialmente, eu trouxe aqui o panorama da evolução da cesárea no decorrer do tempo. A cesárea, nós encontramos relatos desde antes de Cristo, e antes a cesariana ela era realizada após a morte. Não era se permitido enterrar gestantes com bebê no ventre, então a cesariana era uma cirurgia pós-morte. Em 1500, nós temos o primeiro relato da cesariana em vida. Em 1822 foi relatada a primeira cesárea no Brasil. Em 1873, foi até definida em um dicionário que a cesárea, na realidade, era uma operação quase que mortal. Muitas gestantes que eram operadas, elas iam a óbito e, na realidade, o objetivo era salvar o bebê. No século XX, a gente experimentou, então, o avanço das tecnologias e dos antibióticos, das técnicas cirúrgicas, e culminou em 1985 no que a gente diz boom das cesarianas. Na realidade, a gente experimentou, então, uma alta taxa de cesárea. A OMS chegou, em 1985, a chamar a atenção para que não havia justificativa para qualquer região tivesse uma taxa de cesárea maior que 10% a 15%. Hoje, o que a gente sabe, na realidade, é que é um grande quebra-cabeça criar a taxa ideal de cesárea. Já aceitam ideias em torno de
20% até 30% de taxa de cesárea, a depender de cada local. E falando de cada local, aqui eu trouxe um mapa da OMS que mostra, na realidade, a discrepância, né, entre as taxas de cesárea no mundo. O Brasil, com 55,5%, é o segundo país com maior taxa de cesárea, que perde apenas para a República Dominicana. Enquanto países na África, a cesárea chega a ser um recurso indisponível. O Sudão do Sul tem a menor taxa de cesárea, que não chega a 1%. E essa discrepância, nós não podemos deixar de nos atentar. Os países que têm uma taxa de cesárea muito baixa, menor que 5%, na realidade, naquela linha do tempo, ele ainda está muito atrasado. Ele não evoluiu em tecnologias, antibióticos, técnicas. Então, ele indica menos cesárea, e quando ele indica, a cesárea complica mais. Já nos outros países, com o aumento do número de cesáreas, acaba que a gente aumenta as complicações desnecessárias do procedimento. Então, é como se, por um lado, nós tivéssemos que injetar ânimo, tecnologias para as taxas de cesárea aumentarem, e do outro lado, nós teríamos que realmente podar essas taxas, para que ambos os lados pudessem realmente florescer. Diante disso, a OMS ela fez uma declaração sobre as taxas, chamando a atenção para isso, que elas dependem da capacidade de recurso disponível em cada local, dos protocolos clínicos e condutas usadas e das características obstétricas das pacientes. Falando um pouquinho das características obstétricas das pacientes, é preciso que a gente explique um pouquinho da classificação de Hobson, fundada por Michael Hobson em 2000, formalmente aceita pela OMS em 2014. Ela divide as gestantes com relação à paridade, número de fetos, apresentação, idade gestacional, forma do início de trabalho de parto. Isso permite a gente uniformizar, na realidade, o nosso serviço e conseguir comparar as taxas. Esse trabalho publicado pela nossa equipe demonstra exatamente isso. No CAISM, o grupo 5 é responsável por 30% das taxas de cesárea. E aí ele chama atenção tanto para o grupo 1 quanto para o grupo 4, que são as gestantes com baixo risco para cesárea. Talvez seja aí o nosso ponto de intervenção. E, além disso, no grupo 10, que são que englobam os prematuros, 80% do grupo 10 vai para cesárea. Falando no nosso serviço, o serviço terciário de alta complexidade, que recebe muitas gestantes prematuras, e às vezes nós temos que indicar a prematuridade terapêutica, talvez isso influencie bastante a nossa taxa de cesárea. Então, não dá para a gente uniformizar, igualar todos os tipos de serviço. Aqui é uma mandala publicada no The Lancet em outubro de 2018, que mostra exatamente os fatores que influenciam na cesárea, que são relacionados à cultura, à relação profissional, o que a paciente entende sobre o parto, o que ela acredita e que a classificação de Hobson está relacionada. Diante de tudo isso, a OMS, então, publicou as intervenções para reduzir o número de cesárea, que se baseia em métodos de indução mais efetivos e indicados. Só um minutinho, Raíssa. Vocês não estão vendo a apresentação? Por favor, pode responder no chat ou alguém falar, porque eu estou vendo perfeitamente, mas alguém escreveu aqui que não está vendo. Carla, acho que é algum problema seu que você não está vendo, porque as pessoas estão vendo e eu estou vendo aqui também, tá bom? Raíssa. Pode continuar, desculpa. Obrigada, doutora. Então, que se baseia na uniformidade na avaliação da vitalidade fetal, nos métodos de analgesia durante o trabalho de parto e na presença do acompanhante no trabalho de parto e, na realidade, o objetivo da nossa intervenção neste momento, que é o esclarecimento à gestante sobre o parto durante o pré-natal. Falando do esclarecimento à gestante durante o pré-natal, nós precisamos lembrar de um conceito que é o letramento em saúde. E nós precisamos garantir esse entendimento para a informação e a saúde realmente fluir. Então, aqui é um gráfico em espiral, publicado em 2012, que mostra justamente isso. Que nós temos que garantir o acesso, a capacidade da gestante, no caso, encontrar a informação, entender, avaliar o que ela recebeu, e aí ela vai aplicar. E
quando ela vai adquirindo essas habilidades, ela vai adquirindo saúde e adquirindo possibilidades até de prevenir e promover saúde. O letramento em saúde leva em consideração a escolaridade, a religião, a raça, a expressão de gênero. Isso tudo conflui em determinantes sociais e culturais, barreiras linguísticas que a gente precisa se atentar para sobrepor e garantir a informação adequada. Falando da equipe de saúde, nós temos que desenvolver o estilo de comunicação adequado, baseado na confiança, no modelo explicativo de doenças e no sistema de crenças. E, baseado nisso tudo, a gente confeccionou a cartilha. Após a confecção, houve uma discussão com a equipe, com especialistas, passou, inclusive, pela comissão de avaliação permanente das taxas de cesárea do CAISM. Então, foi um processo, ela foi refinada e nós chegamos no produto final. Depois, nós aplicamos um pré-teste realizado com 15 gestantes, só para entender se ela realmente acredita que foi útil, a formalidade da cartilha, se ela foi entendida e tudo mais. E agora eu trago para vocês, realmente, a cartilha que se intitula O que você precisa saber sobre o parto. É uma cartilha de assistência ao parto para gestantes no pré-natal. Eu convido a todos para que acompanhem a partir de agora a minha apresentação. Basta escanear o código na tela, que vocês terão acesso à cartilha. E a cartilha também está disponível no site do CAISM, acesso a toda a população, na aba de obstetrícia e material informativo, além de estar os materiais impressos e cartazes no CAISM. E para começar, na realidade, nós quisemos, na realidade, chamar a atenção da gestante, que é o nosso público-alvo, né? Tanta gente fala que a gestante é corajosa, mas que a gente quis dizer, eu não sou só corajosa, a partir de agora ela é também informada. E com isso a gente inicia a nossa cartilha. A apresentação, nós mostramos as questões do parto cesárea mundial e do Brasil, e é basicamente um convite para a gente ir junto, desmistificando alguns mitos, conversando sobre as reais indicações e definindo melhor as condições do parto. O sumário, realizado em linguagem simples, clara, em que a gestante pode ler e ir direto ao assunto que a interessa, ele foi feito em forma a maioria deles em forma de perguntas, e a gente inicia com a definição do que é o parto. Depois, nós passamos através de todo o parto começa igual, nós encontramos esse meio para explicar do trabalho de parto espontâneo e induzido. E aí, nós explicamos os motivos da indução, né? E quais os métodos para induzir o trabalho de parto. Quando vocês tiverem acesso à cartilha, vocês poderão ver que está bem explicadinho sobre ocitocina, misoprostol, balão cervical. O objetivo disso é realmente fazer com que ela conheça esses métodos, com que ela saiba que existe, e aumentar a adesão e, com isso, o sucesso das induções. E não só isso, diminuir a ansiedade dela, principalmente com medo de sofrimento do feto. Então, ela precisa entender quanto tempo, mais ou menos, esse processo vai demorar, porque quando ela interna e é dito a ela que ela precisa induzir o parto, porque algo não anda tão bem, porque não pode esperar, ela fica muito ansiosa. Então, a gente aqui trouxe para ela entender que não pode esperar, uma semana, 2, mais 3 a 4 dias, tudo bem, na maioria das vezes. E nós trouxemos, então, a definição do que é o trabalho de parto, trouxemos o que acontece com o corpo dela durante o trabalho de parto e explicamos como é a dilatação. E mais, que precisa de 10 centímetros para nascer. Parece óbvio, mas é uma informação que, às vezes, elas não têm. Sobre a dor no trabalho de parto, até baseado em vários estudos, né, que dizem, inclusive, que a gestante que tem mais conhecimento sobre o processo da dor, ela acaba pedindo menos analgesia, intervindo menos e tendo mais sucesso do parto normal. Nós explicamos sobre o que causa a dor, o que pode aumentar a dor dela e sobre a percepção da dor, que envolve tanto o que ela imagina e pensa sobre a dor,
sobre tudo que ela já viveu e o que ela sabe do que está acontecendo. Envolve o ambiente que ela está ao redor e as pessoas também. E ao final de tudo, realmente é o que a gente quer dizer para ela, que ela é forte, que ela pode aprender os meios, que não é para ela ter medo, que é para ela continuar lendo e se informando. Nós mostramos os métodos não farmacológicos para alívio da dor, o que a rede de apoio dela pode fazer, explicamos sobre bola, banho, compressa quente, e os métodos farmacológicos, sobre analgesia, que é realizada pelo médico anestesista, o que é. Isso é interessante porque no questionário que a gente aplicou para as 15 gestantes teste, a grande maioria não tinha nem conhecimento sobre analgesia. Então, realmente, hoje a gente tem a ideia de que o conhecimento está difundido aí para todo mundo, internet, mas na realidade acho que é bem seletivo, né? E o objetivo realmente é a equidade, né? A gente levar a informação para quem mais precisa. Sobre os tipos de trabalho de parto, que existem formas diferentes do bebê nascer, para ela conhecer o parto vaginal instrumentalizado, o parto cesárea. Sobre o parto vaginal, ela vai internar, como que ela vai saber? Então, a gente explicou sobre o falso trabalho de parto, sobre o pródromo de trabalho de parto, que pode ser que ela tenha contrações, mas que elas não são ritmadas, não tem o gradiente descendente, e não mudou o colo, e que eventualmente ela pode ir ao pronto-socorro e ser liberada para casa, apesar de ela achar que deveria ficar. E sobre a fase ativa do trabalho de parto, a gente até sobre tudo isso sabe também que a gestante que tem mais conhecimento sobre esse processo, ela vai menos ao pronto-socorro. Quando ela vai, ela interna para nascer. Sobre o parto vaginal, a gente falou sobre o toque vaginal, que vai ser realizado quando precisa, não vai ser sempre, mas que é para a gente ter uma ideia da progressão do trabalho de parto. Sobre o corte, especificamente a episiotomia, né? Que a gente não vai realizar de rotina, mas que, se necessário, ela vai ser realizada e que pode ser que a gente não faça corte e que, mesmo assim, o bebê faça laceração e a gente precise, eventualmente, suturar. E em qual posição ela pode parir, que é na posição que ela se sentir mais confortável, se tudo estiver bem com ela e com o bebê. Isso é até um grande desafio, até para a equipe de saúde, né? E entender que os preceitos antigos eles estão mudando e que a gestante conhecer sobre isso, ela exige uma maior habilidade da equipe de saúde de lidar com essas novas situações. Sobre o parto vaginal instrumentalizado, a ideia é realmente desmistificar, que às vezes ela acha que é arcaico, que é antigo, que porque o parto foi com ferro é coisa de antigamente, não é. É um instrumento usado e que serve para a gente realmente garantir o bem-estar da mãe e do bebê. Então, ela precisa conhecer, precisa saber que se foi indicado, vai ser pelo melhor dos dois. Em relação à parte cesárea, nós trouxemos as reais indicações de cesariana. Através de perguntas do cotidiano. Como descobrir se meu bebê vai passar? Às vezes não vai descobrir. Às vezes vai precisar de prova de trabalho de parto e tudo mais para ver que realmente o bebê não vem. E aí foi uma forma da gente explicar a desproporção cefalopélvica. Disseram que o meu bebê entrou em sofrimento e por isso indicou cesárea. Uma forma da gente aplicar o sofrimento fetal. Mas mais que isso, explicar o sofrimento e alertar ela para tentar entender um pouquinho do que está acontecendo. Sobre as apresentações anômalas, a gente trouxe, mas e meu bebê pode virar? Porque mais do que falar que a apresentação anômala ela é indicação de parto cesariana, nós quisemos lembrá-la que uma apresentação, uma apresentação pélvica com 30 semanas não define via de parto e que ela precisa desmistificar isso tudo e ficar aberta às possibilidades. Sobre as infecções maternas, herpes genital ativo, HIV com carga viral detectável. Isso tudo a gente chamou atenção, mas também não foi só isso, foi chamar atenção para a gestante se cuidar, que às vezes, neste momento, ela abre mão do cuidado dela, está muito envolvida com toda uma questão social, e que é importante usar preservativo, que é importante se cuidar, que é importante vacinar, todas essas questões. E sobre a interatividade, né? São as múltiplas cesáreas que acaba virando uma nova indicação de cesárea.
para ela entender que a primeira cesárea dela indicada sem motivo, talvez defina, e a segunda talvez defina o futuro reprodutivo dela. Então, para tomar um pouco mais de cuidado, ela tem um pouco mais de discernimento. E aí nós fizemos uma outra pergunta, que foi, o seu médico indicou cesárea para ela questionar, participar do processo, saber os motivos, pedir uma segunda opinião, participar, para ela ser protagonista do parto dela. E para trazer as vantagens e desvantagens da cesárea, nós trouxemos doutor, uma frase que, na realidade, muitos de nós escutamos quase todo dia, na realidade. Doutor, prefiro fazer a cesárea logo e não correr o risco de passar por tudo isso e não dar certo. E que não é bem assim. Tem as vantagens da cesariana, ou seja, foi um grande avanço, né? Em situações em que evoluiu a óbito, tanto mãe quanto bebê, e agora a gente tem a possibilidade de indicar cesárea, mas indicar sem motivo aumenta o risco de sangramento, infecção, necessidade de obrigatória de anestesia. O bebê ele fica com mais risco de adaptação e há maior risco de complicação na próxima gravidez. Então, que não devemos realizar um procedimento cirúrgico sem motivo. Em relação aos mitos da cesárea, a gente trouxe sobre a gemelaridade, sobre o mecônio, sobre a circular de cordão, que a maioria das vezes não tem problema, e tem uma cesariana anterior e agora, que não tem problema o parto vaginal pós-cesárea. Para tudo isso dar certo, realmente o que tem que ser feito, né, é alinhar as expectativas pessoais da gestante com a equipe de saúde, ela entender que ela tem um apoio, melhorar a relação médico-paciente e envolver ela nas decisões. E ela, com todo esse conhecimento, ela vai conseguir, de uma forma mais clara, se envolver e conversar com a equipe de saúde para desenvolver o plano de parto. O local do nascimento, quem vai acompanhar, qual a posição que ela prefere, a analgesia, o pele a pele, e a amamentação do bebê e cuidados no pós-parto. Isso tudo vai ser falado em seguida, mas um pouco antes da gente finalizar, ainda quero chamar a atenção para o desenvolvimento da cesárea, da nossa cartilha, e em que ela se baseou. Se baseou, então, no CDC, que ele tem até um manual que recomenda de ação para informação em saúde das pessoas, e foi exatamente isso que nós fizemos, né? O CAISM, ele se colocou como defensor desse projeto, da ideia de que informar o primeiro passo para mudar essa realidade nossa de mais de 50% de taxa de cesárea, através de nós que organizamos a cartilha, da equipe multidisciplinar, da comissão de avaliação das taxas de cesárea, que foi criada, e depois a cartilha passou, então, por um processo de refinamento mesmo. Foi produto do meu mestrado, envolveu qualificação e defesa, houve reunião de feedback para a gente chegar no produto final. E agora, o que o próprio CDC ele coloca como a parte mais importante, e na realidade, o que a gente está fazendo agora, é valorizar o trabalho. A ideia, na realidade, é ampliar os defensores, é que todos nós, todos que estão, todos que estiveram aqui presentes, possam realmente conhecer o trabalho, difundir o trabalho e valorizar o que, na realidade, é a ideia principal, que é a informação da gestante. Baseado em acurácia, conteúdo baseado em literatura, é acessível, tem e-book, tem impresso, a gente vai levar informação à gestante e ela vai ter mais autonomias nas próprias decisões. Ela vai ter conhecimento, acesso à informação, vai melhorar o seu nível de saúde, vai aproximar a equipe multidisciplinar da gestante. Ela vai poder combater a violência e o abuso melhor, porque agora ela vai conseguir entender melhor o que está acontecendo. Ela vai trazer a rede de apoio para perto, vencer o medo e, o mais importante, ter o poder de decisão sobre o corpo dela. O CAISM, ele se coloca, então, em posição de destaque no Brasil, de novo, porque ele garante esse acesso facilitado, ele oferece informação de qualidade, ele envolve a equipe multidisciplinar e até por ações continuadas e a reunião de hoje que eu estou
tendo a oportunidade de participar, garante o treinamento das equipes. E, ao final de tudo, é assim que a gente finaliza a cartilha e é assim que nós vemos a mulher na realidade, né? E é por isso que a gente é ginecologista e obstetra, eu acho que isso vem muito de nós. Queremos que ela, né, se veja como a gente a vê. Mulher, mãe, corajosa, informada, forte e decidida. Através disso, a gente mostra cuidado com a mulher, reforça a autonomia feminina e a capacidade de decisão dela sobre o próprio corpo. E aí, com tudo isso, ela tem a bagagem para fazer o plano de parto, que as outras doutoras vão apresentar em seguida. Muito obrigada. Quiseram me colocar na cadeira chique aqui, gente. Já vou apresentar aqui, compartilhar a tela. Ai, perdão. Estou meio tamanho. Se quiser tirar a máscara, tirar. Bom dia a todos. Eu sou a Amanda, estou aqui junto com a professora Thalita, dá um oizinho também, professora. Bom dia. Para falar para vocês um pouquinho sobre essa outra ferramenta para redução das taxas de cesárea, né, que é o plano de parto. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse avanço, eu acho, na nossa assistência, que é a elaboração do plano de parto. A gente não fez isso sozinhas, né, a gente fez em conjunto com a Comissão Permanente de Avaliação das Taxas de Cesariana, liderada pela professora Eliana Amaral, como a professora Fernanda já falou. É uma honra fazer parte desse grupo e vou falar um pouquinho para vocês agora. Primeiro, introduzir sobre o que é o plano de parto e depois mostrar o plano de parto que a gente elaborou aqui no nosso serviço. Bom, o plano de parto ele é um instrumento de facilitação da comunicação entre a parturiente e a equipe de assistência hospitalar e que permite uma assistência individualizada a cada parturiente. Depois dessa apresentação maravilhosa da Raíssa, né, que ela mostrou a cartilha, como que a gente pode informar a mulher sobre o trabalho de parto e o parto. Eu acho que o plano de parto ele vai registrar, né, todos os desejos, as vontades da mulher e vai permitir melhorar essa comunicação. Tudo que foi explicado, ela foi orientada, com o plano de parto é um registro escrito que pode ser, acho que é isso, facilitar a comunicação mesmo entre a gestante e a equipe de saúde. O plano de parto foi iniciado mais ou menos nos anos 80, com mulheres europeias que reivindicavam o direito de controle sobre o seu próprio corpo em um contexto crescente da medicalização do parto. O plano de parto ele convida a mulher, auxiliada pelos cuidadores, a refletir sobre as práticas, tanto as benéficas quanto as danosas, e sobre os seus direitos durante o processo de parturição. É uma carta de intenções, né, que manifesta desejos, preferências, que é construída pela gestante junto com seu acompanhante, e que é um registro dos seus desejos para o trabalho de parto e os cuidados do pós-parto imediato e com o recém-nascido. E requer informação e conhecimento. Eu acho que essa é uma das principais funções do plano de parto, é a construção de conhecimento. Porque conforme você vai fazendo o plano de parto, né, junto com os profissionais de saúde, junto com a acompanhante e a gestante, a gente vai explicando como que é o parto e isso permite que ela construa o conhecimento. Ele é um documento legal, tá? Do ponto de vista jurídico mesmo, ele tem validade legal, que permite o registro das vontades e dos desejos pessoais da gestante. É uma ferramenta de preparação para o parto, porque conforme você vai lá preenchendo, às vezes aparece um termo que ela nunca ouviu falar, ocitocina, o que é, e você consegue explicando o que é ocitocina, quando que usa, quando que não usa. Então, apesar de não ser obrigatório, permite essa discussão, essa reflexão, para tirar dúvidas, conhecer mais sobre o processo de trabalho de parto e pós-parto, e compreender quais são as prioridades da gestante, que ela é mais importante no momento do parto, ela pode falar dos sentimentos dela em relação ao parto, dos medos, dos anseios, e isso tudo promove maior autonomia e pode reduzir as intervenções desnecessárias, como às vezes uma cesárea desnecessária. É um documento recomendado pela OMS desde 1986, justamente por ser um mecanismo de incentivo às mulheres pela busca de informações qualificadas.
Eu gostei muito dessa frase que a Raíssa falou, né? É uma mulher não só corajosa, mas uma mulher informada. Isso faz toda a diferença. Acho que informação empodera as mulheres. E é um instrumento para a construção de expectativas e dos desejos, né, em relação à experiência da maternidade. E é um exercício de protagonismo, né? A mulher, ela é protagonista no seu parto. E a partir do momento que você dá voz às mulheres, que você deixa ela falar sobre as suas preferências, sobre as suas vontades, você coloca ela como centro, como protagonista do seu próprio parto. É uma forma de prevenir, sim, a violência obstétrica, é uma forma de prevenção quaternária da violência obstétrica, porque, como a Raíssa disse também, a gente se informa, entende o que está acontecendo, a gente consegue se posicionar melhor, munido de informação. É uma forma de reafirmação dos seus direitos sexuais e reprodutivos e um acesso à assistência de qualidade. É uma forma de reconduzir a mulher ao seu lugar de fala e de mostrar respeito ao direito das mulheres. Além disso, como eu já disse, também permite essa discussão sobre os medos, sobre os anseios, sobre os desejos, as crenças, né? Sempre tem uma vizinha para contar sobre o seu parto, o que aconteceu no seu parto, o que fizeram com ela. E a gente acha que parto sempre vai ter intervenção, por exemplo. A gente pode ir desconstruindo as crenças e construindo, reconstruindo junto com ela como que pode ser o parto dela, né? Auxilia no preparo físico e emocional, justamente porque a gente consegue falar sobre os anseios, os desejos, os medos. Melhora muito a comunicação com a equipe da assistência. Eu quero chamar de novo a atenção para essa parte da comunicação, porque eu vi muitas vezes uma parturiente que chega com um plano de parto para um plantão, para o hospital, ter uma recusa da equipe de saúde, sabe? Nossa, aquela gestante tem plano de parto, ela não quer que encoste nela. E é totalmente o contrário. A ideia do plano de parto é facilitar a comunicação. Ela deixou registrado ali o que ela queria, ela foi orientada, discutiu todas as possibilidades e ela deixou um registro das preferências dela. Ela está mais consciente das opções que ela tem durante o parto. A ideia é que facilite a comunicação e não gere esse distanciamento. E é um ótimo exercício da boa relação médico-paciente, justamente que você vai construindo junto com a gestante quais são as possibilidades, quais são as preferências dela. Faz parte das recomendações da OMS para uma experiência positiva durante o parto, o respeito, a privacidade, garantir dignidade, que ela não seja maltratada e que ela seja informada, que ela possa tomar decisões conscientes e informadas. Então, o plano de parto está dentro desse contexto de informação e de orientação junto com a paciente. Claro que há limitações e a gestante tem que estar ciente disso, né? Não há garantia de que o plano de parto vai ser sempre seguido, mas acho que se você orienta e fala para ela que é um roteiro, né, que se tudo der certo, vai dar para seguir, mas que nem sempre a gente vai conseguir seguir tudo, ela também vai ciente para o parto, vai ciente disso para o parto, vai entender se por acaso houver alguma mudança de rota, né? A ideia do plano de parto é que as gestantes possam sonhar com o parto que elas desejam, e acho que mesmo que elas entendam que talvez saia um pouco do que foi programado. A maioria das instituições não tem um plano de parto como parte da rotina, então, né, mais uma vez, acho que a gente iniciar esse protocolo assistencial aqui no CAISM é muito, muito importante. A elaboração do plano de parto, ela é baseada em evidência científica e nos direitos das mulheres, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso para não virar um checklist que a gente vai só preencher um papel de forma burocrática, acrítica e sem valor. É um instrumento que deve ser construído em conjunto com a equipe de saúde multidisciplinar e as parturientes. Agora você vai tentar falar um pouco sobre a parte da pediatria. Então, bom dia, eu também gostaria de agradecer essa oportunidade, e eu vou rapidamente falar sobre o plano de parto e o pediatra, né? Onde que o pediatra entra nessa questão do plano de parto? Primeiro, lembrando que uma das funções do pediatra é auxiliar os pais a se tornarem competentes cuidadores de seus filhos. E para isso, esse processo, ele deve ser iniciado antes do nascimento. E a gente dispõe do plano de parto em si, da consulta pediátrica pré-natal, ou seja, da presença do pediatra no pré-natal. Para essa conversa, para esse início, a gente sempre tem que convidar a mãe e a pessoa com quem ela vai compartilhar os cuidados da criança. É muito importante que a família esteja reunida nesse processo, com a composição que ela for de acordo com a escolha da mãe.
A consulta pediátrica pré-natal, ela aprofunda, né? Ela realiza a anamnese materna, os antecedentes pessoais, ela faz um diagnóstico social da família, identifica a rede de apoio dessa mãe, quem vai ajudá-la depois que o bebê nascer. Ela estabelece o diálogo com os pais, discorrendo sobre as estratégias para a inserção dessa criança na família. E também é uma oportunidade de esclarecer, então, os procedimentos ao nascer que vão favorecer o bem-estar e o desenvolvimento da criança, como o clampeamento oportuno do cordão, o contato pele a pele, a amamentação na primeira hora de vida, ou seja, a gente, nesse momento, antes do nascimento, vai discutir com a mãe uma parte do plano de parto, que é a parte que é sobre os cuidados com a criança, de forma que quando a criança nasce, ela já está informada sobre o que vai acontecer, então ela vai ficar mais segura, a gente promove melhor a amamentação, a gente promove melhor a saúde da criança. Então, para finalizar, quem deve realizar o plano de parto, né? Estou eu aqui, doutora Fernanda, Amanda, Raíssa. O plano de parto, ele pode ser realizado por qualquer pessoa da equipe multidisciplinar que acompanha essa gestante, salientando que a importância do pediatra no pré-natal. Então, se a disponibilidade da equipe que está acompanhando a gestante é obstetra, é uma enfermeira, qualquer um pode ir discutindo com ela ao longo das consultas do pré-natal esse plano de parto. Sempre no momento oportuno, né, assim, ela tem que fazer o acompanhamento de saúde dela e como é que está indo a gestação, mas, assim, sempre introduzindo em vários momentos, e também pode ser através não só das consultas de rotina, mas dos grupos de gestantes, né, a informação pode vir em conjunto, através de grupos de gestantes, para que ela elabore um plano de parto e fique mais consciente das condutas que vai acontecer, inclusive com o recém-nascido. Eu acho que é isso sobre o plano de parto. Agora a Amanda vai voltar para apresentar o nosso modelo, né, do plano de parto. Gente, então, o plano de parto do CAISM, ele está disponível aí nesse link, que é o site do CAISM. Você coloca no Google a CAISM, Unicamp, é esse site que aparece, de acesso para toda a população. Aí pode clicar nessa parte de assistência, obstetrícia, material informativo, que também esse link embaixo é o link direto para o material informativo. Que vai ter, onde vai ter a cartilha, que a Raíssa acabou de falar também, tá aí. Tem outros materiais super legais também, o de violência contra a mulher, né, violência doméstica, o de hábitos saudáveis na gestação, e também vai ter o plano de parto que a gente elaborou. Eu vou apresentar para vocês agora o plano de parto que a gente elaborou junto, tá? A Comissão Permanente de Avaliação das Taxas de Cesárea, com base no documento da OMS de recomendações para uma experiência positiva durante o nascimento. E o nosso plano de parto, ele começa assim, essa introdução dele mesmo, que ele vai ser aplicado para todas as gestantes que fazem pré-natal e pretendem ter o parto aqui no CAISM. Claro que quando a gente está falando de plano de parto, a gente acaba pensando mais nas gestações de risco habitual, e que entram em trabalho de parto espontâneo, mas todas as gestantes podem utilizar o plano de parto, e inclusive, eu acho que pensando em gestação de alto risco, é ainda talvez tanto quanto, ou até mais importante, a gente falar sobre o plano de parto e falar por que ela tem um risco maior de algum tipo de intervenção, se ela tiver, por que ela tem um risco maior de cesárea mesmo, ela vai entender todo esse processo junto. Então eu acho que na gestação de alto risco também é importante a gente elaborar o plano de parto junto e informar a mulher junto sobre tudo isso. E vai estar no começo do plano de parto, isso a gente vai preenchendo junto com a gestante, né, que ela está ciente que o parto pode tomar diferentes rumos, que às vezes são imprevisíveis. Mas aí tem uma lista das preferências dela, caso tudo corra bem, que ela queria que fossem respeitadas. E sempre que não puder respeitar essas preferências, que tiver que mudar a rota, que ela seja informada sobre isso, né? Para mostrar que, às vezes, o plano de parto é um registro das preferências, mas que, às vezes, a gente não consegue seguir tudo. Então, no começo do plano de parto, a gente tem a identificação com o nome da gestante, o nome do bebê, o local, no caso, né, é o CAISM, se ela deseja conhecer o hospital, quando que ela vai fazer essa visita, quem que ela quer que acompanhe, né? Que a mulher escolhe qual acompanhante que ela quer que fique com ela, deixar um número de emergência caso aconteça alguma coisa, e a gente pede que coloque a data que a gente preencheu o plano de parto junto com a gestante,
e o profissional que fez isso junto com ela, se foi no PNAR, se foi no PNE, onde que foi feito o preenchimento do plano de parto. A estrutura toda do plano de parto está dividida em trabalho de parto, que vai incluir tanto as fases latente e ativa, quanto o período expulsivo, a dectação e o pós-parto imediato, e os cuidados com o recém-nascido, que a professora Thalita vai falar de novo depois. Ele está dividido dessa forma, organizado dessa forma em itens. Cada item é para a gente ticar, né, sim ou não, o que quer ou não. Mas a ideia não é entregar, pode imprimir, né? Vai ter versões impressas nos ambulatórios, nos pré-natais, mas também a gente pode entrar direto pelo site e imprimir na hora. Mas a ideia não é que entregue para a gestante preencher em casa, sabe? A ideia é que a gente discuta junto e preencha junto. A construção do plano de parto ela é feita em conjunto. Equipe multidisciplinar e gestante e acompanhante. Inclusive, é assinado pelos dois, assim. Bom, em relação às fases latentes, eu vou falar um pouquinho sobre os itens que a gente explorou no plano de parto. Não foi fácil no plano de parto, foram muitas reuniões, muitas discussões, e acho que é por isso que ele está tão rico e tão completo também. Em relação às fases latente e ativa, essa primeira pergunta, eu gostaria de esperar a fase latente, o trabalho de parto em casa, mais do que perguntar isso para ela, você quer ficar em casa na fase latente? É orientar, né? Que nem a Raíssa também falou na cartilha, o que é a fase latente, o que é o pródromo, o que é o falso trabalho de parto. Ela entender que no pródromo, às vezes, não precisa internar. Claro que ela tem o direito total de procurar pronto-socorro, principalmente se ela estiver insegura, mas talvez ela vai receber uma orientação de voltar para casa, que não está na hora de internar ainda. E por que é importante não internar numa fase precoce, internar na fase ativa de trabalho de parto? Então, o objetivo do plano de parto é o tempo todo ir orientando e explicando sobre cada coisa do processo do trabalho de parto e do pós-parto e dos cuidados com o recém-nascido. A gente pode falar que ela tem o direito de escolher o ambiente, né, se possível, se ela quer luz, se ela não quer luz, se ela não se importa com a luz, se ela quer escolher alguma música, pode até orientar ela a fazer uma playlist, se ela quiser, que a gente pode colocar playlist, senão eu vou cantar Vem Neném, que eu canto Vem Neném. Ela tem o direito de privacidade, de escolher se ela quer que ligue o ar-condicionado, que desligue o ar-condicionado, que ela vai sentir calor e frio ao longo do trabalho de parto, ela pode mudar, quero que ligue o ar agora, quero que desligue o ar agora, se ela pode escolher um ambiente calmo, com poucas pessoas, pouco barulho. Ela precisa entender mais do que, assim, ticar o sim ou não, se ela tem liberdade para escolher se quer comer ou beber, ela entender que ela não precisa ficar em jejum durante o trabalho de parto. Né? Acho que essa é a função, você fala, olha, não precisa ficar em jejum, você pode comer, você pode beber, se tudo estiver correndo bem, se estiver tudo tranquilo, você pode comer e beber normal, né? Orientar que a tricotomia, né, aparar os pelos, não é uma prática do nosso serviço, a gente não faz isso aqui, e explicar por que a gente não faz isso aqui, né, que não tem necessidade. Essa parte da ocitocina eu acho muito importante, entender que a ocitocina às vezes é uma aliada, que não é que o soro que vai colocar na veia é aquele soro que dá dor. Quantos pacientes perguntam isso pra gente? É o soro que dá dor? E parece que a ocitocina, né, endovenosa vai dar mais dor do que se ela tivesse trabalho de parto espontâneo, sem ocitocina. E não, a gente tem que orientar que a ocitocina é um hormônio que ela vai produzir durante o trabalho de parto inteiro, que vai ter dor, que vai ter contração, mas que às vezes usar uma ocitocina garante uma boa evolução de trabalho de parto. Se a contração não está tão rítmica, se não está indo tão bem, a gente põe uma ocitocina e isso ajuda a evoluir para um parto vaginal. Né? Que a gente não está usando a ocitocina para acelerar o parto, que de jeito nenhum, essa não é a intenção, a gente não usa a ocitocina de rotina para todo mundo nascer rápido, e orientar isso, quando que a gente usa a ocitocina para indução, para condução, né? Que são momentos diferentes do parto, então orientar tudo isso é importante. A gente colocou a parte dos exames de toque vaginal também, claro que a gente sabe que é um hospital-escola, que é um serviço que tem aluno, que tem residente, ela também tem que estar ciente, orientada disso, mas a verdade é que o mais importante disso é a gente pensar que não é porque se está evoluindo bem o trabalho de parto, eu não preciso fazer toque de hora em hora, né? E ela precisa estar ciente disso, que não é normal ficarem tocando ela a cada 15 minutos, se estiver evoluindo bem, né? Então, acho que essa é a importância desse item aqui. A mesma coisa para a ausculta do batimento fetal, né? Explicar que a gente faz a ausculta intermitente e por que a gente faz a ausculta intermitente. É importante a gente monitorizar os batimentos do bebê, ver se está tudo bem com ele, mas que nem sempre precisa fazer a monitorização contínua, que nem sempre ela precisa ficar lá 20 minutos com a faxina, cardiotoco, mas em algumas situações ela precisa ficar com a monitorização contínua. Não só os 20 minutos da cardiotoco, como às vezes até nascer. E por que precisa de monitorização contínua? Em quais situações? Ela vai estar ciente disso, né? Então ela não vai recusar, sabe aquela ideia do
Ah, o paciente que tem plano de parto vai recusar? Ela não vai recusar, porque você está orientando, você está explicando, né? Ela vai concordar, ela vai entender. Isso faz toda a diferença. Explicar que ela tem liberdade de movimento, que ela pode escolher a posição que ela quiser ficar, que inclusive é bom ela ter levantado a maca, né? A mesma coisa da questão da bolsa rota artificial, que é outro item que a gente colocou aqui também. Também explicar quando que precisa romper a bolsa, quando não precisa, né? Claro que o cenário ideal é tudo ser espontâneo, ter trabalho de parto espontâneo, romper bolsa espontânea, tudo, né? Não precisa de analgesia, mas às vezes precisa de algum tipo de intervenção, e é importante entender quando que precisa. Falar sobre os métodos não farmacológicos para alívio de dor, falar que existe aqui no serviço o banho, a bola de pilates, a massagem. A gente tem uma equipe de fisioterapia que ajuda a gente para fazer também manobras de alívio de dor. Explicar para ela que isso está disponível, como que funciona, né? A analgesia, acho que é outra questão muito importante. A gente precisa explicar para essa gestante, na hora de preencher esse item, a gente precisa explicar para essa gestante que tem disponível no serviço analgesia, que tem sim uma limitação de disponibilidade de sala, de equipe, mas que o recurso existe, que a principal indicação de analgesia é a dor da parturiente, com certeza, mas talvez em algum momento a gente vai tentar um método não farmacológico de alívio de dor antes, que às vezes a gente consegue manejar a dor de outras formas, e por quê? Ou às vezes, pelo contrário, precisa de analgesia, para ver se evolui melhor do parto, né? Então, quando que a analgesia é uma intervenção necessária, que salva um parto, que deixa de indicar uma cesárea porque fez uma analgesia, ou quando não, quando eu preciso evitar a analgesia, tentar outros métodos antes, acho que tudo isso a gente pode, essa ideia desse item, assim, elaborar tudo isso junto. E tudo, né, gente? Tudo é orientando após consentimento, né? Mulher protagonista do seu parto, informação, direito de escolha. Se tiver que fazer alguma coisa que ela não quis, diferente do plano de parto, sempre após consentimento. Em relação ao período expulsivo, a gente explica, né, que ela pode escolher a posição que ela quer, né, parir, que ela pode parir em outras posições, mas também explicar que algumas vezes vai precisar colocar campo estéreo, vai precisar ficar em posição ginecológica, e quando que isso é necessário, né, que a gente vai explicar o motivo do uso, o puxo dirigido, né? Explicar para ela que, às vezes, principalmente com analgesia, dependendo, ela tem pouca percepção da dor, que às vezes orientar a hora de fazer força ajuda, porque ela não está sentindo quando ela tem contração, mas que não tem necessidade de fazer isso de rotina, sempre ficar orientando o puxo, ficar mandando fazer força na hora que ela não está com vontade de fazer força, ela precisa entender que isso não é necessário. Explicar que a gente não faz a manobra de Christeler, que ela é proscrita, por que ela é contraindicada, explicar sobre a episiotomia, o que é esse corte, quando que ele é necessário, quando que ele não é necessário, falar sobre as lacerações de parto, a manipulação do períneo, foi o que a gente colocou aqui no nosso plano de parto, ou a relação, o ambiente na hora do expulsivo mesmo, do parto mesmo, também, se ela quer pouca luz, muita luz, se ela quer música, se ela não quer música, ela também tem o direito de escolher isso. Explicar que o campeamento do cordão aqui, a gente faz campeamento tardio, por que a gente faz campeamento tardio, quais são os benefícios do campeamento tardio, e que isso vai acontecer se tudo estiver bem, se não tiver nenhum tipo de contraindicação. Ela pode escolher no plano de parto dela quem que ela quer que corte o cordão, se ela quer que ela própria cortar o cordão, se ela quer que ou a acompanhante corte o cordão, ou se ela prefere, não quero nem chegar perto do cordão, quero que o profissional de saúde corte, que eu tenho medo. Também não tem problema, ela vai ter o direito de pensar sobre isso e escolher, né, a escolha dela. Em relação à dectação, a gente pode orientar se ela quer ver a placenta, tem gente que quer ver, entender, eu acho placenta lindo. Tem gente que não vai querer ver a placenta de jeito nenhum, acha nojento, não quer ver. Ela pode escolher, pensar sobre isso, escolher se ela quer ver, se ela não quer ver, se ela quer fazer o print, não, carimbo, ou se ela não quer fazer, né? Falar sobre a ocitocina no pós-parto. O que é? A ocitocina no pós-parto é para evitar a hemorragia, é diferente da ocitocina durante a indução ou condução do trabalho de parto, que é uma prática de rotina, porque tem benefícios. Por que tem benefícios, né? E a gente ainda pode oferecer o DIU pós-parto, a gente também já tem de rotina oferecer o DIU pós-parto no nosso pré-natal, tem até o carimbinho do DIU pós-parto, se ela quiser aceitar, mas acho que o plano de parto é uma nova oportunidade para a gente abordar sobre métodos contraceptivos de novo, sobre planejamento reprodutivo, e ver se ela quer ou não ter o DIU, e se ela tem indicação ou contraindicação, né? Também, claro. E também falar sobre a parte das fotos, né? Que ela pode tirar fotos, pode inclusive pedir para a equipe de saúde tirar foto, sempre a gente ajuda a tirar foto, mas que estão todas sem flash e que não pode filmar. Aí você vai falar dos cuidados com o recém-nascido. Eu vou trazer aqui para vocês um relato pessoal que
Eu trabalho no centro obstétrico há bastante tempo, e toda vez que chegava um plano de parto, que sempre causou um furor, um frisson, ou qualquer outro nome, nossa, ela tem plano de parto, ela tem plano de parto. E quando a gente pegava para ver a parte de neonatologia, eu não conseguia entender, porque eu demorei para entender por que aquilo estava escrito no plano de parto, porque praticamente tudo que ela reivindicava era o que a gente já fazia por ser hospital amigo da criança, ter um método canguru, como a NEO funciona desde que eu fui residente no início de 2000, né? Então, eu tive uma dificuldade para entender, e depois, aos poucos, eu fui também percebendo que as mães que vinham com um plano de parto eram mães com uma diferenciação socioeconômica. Era engraçado, não eram as mães mais simples e humildes, então as mães que tinham uma diferenciação estavam buscando mais informação e fazendo o plano de parto e trazendo aqui para nós. Mas a parte do recém-nascido, eu confesso, que não era uma novidade. Então, eu falei, mas vai ser desse jeito que está escrito lá, né? Mas, claro, eu acho que agora chegou o momento de deixar isso, como que eu vou dizer, essa oportunidade para todos, né? Não só para aquelas que são mais informadas, deixar essa igual para todas as mães, elas terem a oportunidade de entender melhor, tanto que vai acontecer no decorrer do trabalho de parto, o que vai acontecer com o seu bebê depois. Então, gostaria de realizar o contato pele a pele, desde que eu e meu bebê estejamos bem. Aqui é uma prática já há muitos anos, né? A realização do contato pele a pele, mas nesse momento a gente pode trazer para ela o benefício que é o bebê ser colocado no colo dela, pele a pele, né? Ele sem roupa, ela sem roupa, em relação a possibilidade de amamentação precoce, a liberação de hormônios que vão ajudar tanto na amamentação quanto no período puerperal imediato, a questão da manutenção da temperatura do bebê, e lembrando que o que o bebê conhece é a voz da mãe, o batimento cardíaco da mãe, então ele fica muito mais calmo se a gente consegue promover esse cuidado, que é o contato pele a pele. Outra coisa é garantir, né, que a presença do acompanhante, né, que a gente gostaria que os cuidados com o bebê, como pesar e medir, fossem feitos. Assim, só não é feito aqui no CAISM, e eu tenho orgulho de dizer isso, quando não tem acompanhante. Então, quando tem acompanhante, os cuidados são realmente feitos na presença do acompanhante. O primeiro banho, essa é uma informação que nem todas sabem, então vai trazer também, né? O primeiro banho, elas pedem, muitas já pediam, né, no pré-parto, para que não desse o primeiro banho logo. Aqui não é feito o primeiro banho logo, é feito depois de 12 horas, 24 horas do nascimento, depois que o bebê está bem aquecido, para evitar a hipotermia, né? A gente sabe que o vernix, as substâncias que tem na pele do neném ao nascer, são substâncias protetoras e hidratantes, mas a gente explica isso para a mãe, né? Se ela deixa ela ciente dessa rotina. E os outros cuidados que são feitos de rotina, né, que é o credeu ocular, a vitamina K, a vacina de hepatite B, a gente também fala que eles são cuidados recomendados, que se ela não quiser fazer, ela vai ter que assinar o termo de responsabilidade, e explica detalhadamente o que seria esse credê, né, para que ele serve, ele é importante, e a vitamina K, e a vacina, eu preciso realmente fazer a vacina, a primeira dose, nesse momento? Por quê? Eu posso fazer depois? Então, a gente detalha para ela, e assim, o que a gente vê é que quando elas estão informadas, elas realmente concordam com o nosso processo de trabalho, entendem a importância, né, e sabem que a gente está fazendo o melhor pelo bebê. E agora a gente também, aproveitando esse momento de fazer cartilha, fazer o plano de parto, a gente está começando um novo processo de trabalho no centro obstétrico, né, que a gente não tinha ainda, que é fazer a vacina de hepatite, a vitamina K,
durante o contato pele a pele no momento da amamentação, que seria uma medida de analgesia, né, que é para a criança não sentir tanto, né, não se incomodar tanto. Então, a gente explica que pode ser feito dessa forma e ver se ela quer também. E se não puder fazer dessa forma, a gente conversa com ela que vai ser feito na presença do acompanhante, se assim ela desejar. E assim, dessa forma, ela fica bem esclarecida dos primeiros cuidados, e a gente consegue, com isso, ter um vínculo maior, né, entre a mãe e o bebê, né, desde o início, e sempre lembrando que às custas da atuação da equipe multidisciplinar, tanto antes do nascimento, no momento que a gente faz esse plano de parto, quanto lá naquele momento em que a gente tem a equipe da obstetrícia, da neonatologia e a enfermagem atuando em conjunto. Acho que a parte do recém-nascido é isso. Acho que é isso, né? Vou ficar juntinho aqui agora. Eu queria até aproveitar esse comentário que você Thalita de como que causa duas coisas que me chamaram a atenção que ela falou na experiência pessoal, que sempre o plano de parto causa um frisson é uma boa palavra. Antiga, né? Revela a idade, né? Bom, eu gosto dessa palavra. Mas eu acho que é justamente porque a gente precisa entender que o plano de parto é uma forma de comunicação. O plano de parto é informação, né? Acho que muita gente procurou, e essa é outra questão, né? Que tudo que tinha nos cuidados com o recém-nascido, eu lembro muito de ver isso desde o internato, assim. Mas tudo que tem aqui é o que a gente já faz, já são essas práticas. Desde que eu tô aqui também, desde o internato, a gente não faz EPIs de rotina, por exemplo, também da parte mais obstétrica, né? Mas eu acho que a ideia do plano de parto é que muito lugar não faz isso, muito lugar não tem essa assistência, infelizmente, e às vezes, na verdade, eu acho que as mulheres não têm... O nosso público não tem essa informação. Não tem. É essa questão. Então, agora a gente difunde para o público que, majoritariamente, o CAISM atende, né? Então, a gente está mostrando como o CAISM funciona, divulgando o CAISM e informando o nosso público melhor. E sobre os benefícios, né? Porque não é só porque é bonito, é porque é bom para a mãe e para o bebê. Tem benefício clínico, benefício médico, né? Eu acho que a gente precisa orientar, informar. Também, acho que tem um movimento acho que a gente medicalizou tanto a assistência, não só assistência obstétrica, como assistência médica de modo geral, que tem um movimento assim também, anti-hospital, anti-medicalização, e a gente precisa orientar quando que precisa fazer alguma coisa e quando não precisa. E acho que essa é a principal função do plano de parto, e explicando sobre cada coisa, sabe? O primeiro banho, eu já tive contato com pacientes que falam, eu quero que ele banho, vai ficar sujo por 12 horas? Como Aí a gente assim? explica que não é sujeira. Que não é sujeira, quais são os benefícios. Acho que essa é a principal função, assim. Eu acho que promove, de uma maneira mais humanizada, o atendimento da gestante e do recém-nascido, né? Com certeza. E com isso a saúde do binômio. Meninas, eu vou pedir para vocês pararem de compartilhar a apresentação. Aqui no chat a gente tem várias pessoas parabenizando pelas apresentações, sem dúvida nenhuma. Todas as apresentações estavam bastante completas, vocês brilharam. Mas, pessoal, fique à vontade para fazer qualquer pergunta no chat, né? Elas estão aqui para a gente compartilhar esse momento. Na verdade, a gente quis compartilhar essa construção, né, toda desse grupo que vem trabalhando com várias iniciativas para tentar reduzir as taxas de cesáreas, e não só isso, para melhorar cada vez mais a qualidade da nossa assistência, né? E como a gente sempre fala, o CAISM, a Raíssa até colocou, está sempre em destaque no cenário nacional, né? Quando a gente apresenta no SUS propostas nessa qualidade, né, de atendimento e de empoderamento, né? Que a gente está aqui trabalhando com informação em saúde, empoderando as mulheres para a participação desse momento tão especial na vida delas, né? E a gente acaba abrindo essa questão de saúde para elas.
A Raíssa também vai falar um pouquinho como foi a experiência dela nessa construção e o empoderamento que ela teve nessa construção. Eu fui pega de surpresa, tipo, a pergunta, né? Mas, realmente, assim, no primeiro momento, eu ainda não tinha me formado como ginecologista, a gente começou já esse processo de desenvolvimento da cartilha. E eu percebi que era um olhar muito individual. Ah, então é isso, vou focar em reduzir taxa de cesárea a qualquer custo. De repente, quanto mais você estuda, mais você se depara e vê o tanto que você está sendo egoísta, né? Quanto que você, na verdade, o meu olhar não estava sendo o olhar para a gestante, estava sendo um olhar pensando no CAISM instituição. E, de repente, assim, ficou tudo muito mais fácil quando eu modifiquei meu olhar, assim, um ano depois, né, já formada, trabalhando em serviços tanto privados quanto públicos, e quando eu modifiquei a visão e entendi que realmente nada faz sentido se a gente não educar a população. E que não é isso, é que o nosso objetivo não me interessa, assim, formalmente, o meu objetivo não é que o nosso, né? Não é que a paciente decida, só por parto normal ou só por cesárea. Eu não quero, não é isso o objetivo. O objetivo é que ela possa decidir por ela, que ninguém decida. Então, assim, acho que essa foi o grande divisor de águas. Eu, de repente, era uma impositiva, vamos lá, vai ser normal a qualquer custo, porque essa era a ideia que eu estava vendendo. E, de repente, não. Na verdade, eu quero que ela conheça o corpo dela e que ela saiba o que ela vai passar e que se ela quiser passar por isso, nós estamos juntas e que nós acreditamos nela. E ela precisa acreditar nela também. É isso aí. Tem uma pergunta aqui do Renato Souza para Amanda ou para quem quiser responder, ou para a Tharita, né, especificamente. Primeiro, ele parabeniza, né, pelo desafio aí da gente trabalhar. Ele pergunta da questão da presença da doula junto com o acompanhante no nosso serviço. E no momento da discussão do parto, tem surgido essa pergunta pelas mulheres? Na verdade, as nossas pacientes têm perguntado da presença da doula fora o acompanhante, porque atualmente, só para a gente ter o contexto, a doula, ela entra no lugar do acompanhante aqui no Brasil, né? A gente não tem a posição da doula extra acompanhante. Então, o que o Renato está aqui instigando é como que a gente enxerga isso, a presença da doula, e se a gente vai lutar também por essa posição a partir de que a gente lança o plano de parto, a cartilha, e o que vocês têm para falar sobre isso? Eu vou falar, eu acho que não é o que a gente tem, né? Nós aqui, acho que todos nós, né, Adriana? A gente sabe que o hospital tem uma política agora que pode entrar um acompanhante por inúmeras razões, inclusive pelas questões da pandemia, pelo número de pessoas, a gente não tem uma sala separada, e no momento a gente tem a opção de entrar um acompanhante. Se a paciente, se a mulher, né, a parturiente, não é uma paciente, se a parturiente decidir que essa pessoa será uma doula, ela tem esse acesso. O que não tem acesso hoje no hospital é para que tenha mais de um acompanhante. E eu acho que isso não é questão de ser doula ou ser uma outra pessoa de escolha da mulher. Eu acho que é esse momento que está, eu não sei, queria ouvir sua opinião também, porque eu acho que é isso, não é batalhar por mais ou menos coisas. No momento, nesse hospital, a gente tem a opção de um acompanhante por parturiente. É isso mesmo, Fernanda. Na verdade, é uma regra institucional e a gente, por causa da questão do Covid também, só permite um acompanhante. E o que a gente já presenciei em centro obstétrico foi a presença da doula na fase do trabalho de parto, e depois ela trocou com o acompanhante, o parceiro da paciente, para o momento do parto. Porque a mulher, naquele momento da fase do trabalho de parto, preferiu a presença da doula naquela situação, que achou que o apoio seria melhor do que o companheiro, mas também não quis privar o companheiro da participação, né, no momento do parto. E aí
a gente até disponibiliza essa troca, mas infelizmente pela questão mesmo funcional do nosso serviço, a gente não consegue liberar a presença da doula e mais o acompanhante para todas as pacientes. Mas o que eu quis perguntar para a Amanda é se na vida privada, o que ela acha da presença da doula, quanto que isso faz de diferença num acompanhamento do trabalho de parto para dar como experiência para o pessoal que está aqui assistindo à reunião, né? Não especificamente falando em relação ao CAISM. A gente sabe que a presença da doula também está elencada nas recomendações do OMS para redução de taxa de cesárea, e aí eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, Amanda. Foi isso que eu quis dizer, não em relação à instituição, porque a gente vai ter algumas restrições da própria maneira do que o serviço acontece. Claro. Obrigada, professora. Na vida privada, quase todas as pacientes, não foram 100%, mas quase todas as pacientes que eu acompanhei tinham doula. Muitas vezes elas chegam primeiro com a doula. A doula é a primeira profissional que elas procuram, na verdade, com quem elas se vinculam, né? E tem, sim, vários trabalhos, tem evidência de que ter a doula no trabalho de parto reduz a taxa de cesárea, reduz a fase latente, reduz a duração da fase latente do trabalho de parto, do pródromo, elas referem melhor satisfação com assistência ao parto, tendo doula junto. Então, eu acho que é uma profissional que acrescenta muito, que ajuda muito durante o acompanhamento, durante o trabalho de parto e o parto. Como toda área tem boas profissionais, boas doulas e doulas não tão boas. Mas uma boa doula ajuda muito durante o trabalho de parto, é uma demanda, assim, as pacientes trazem muito, elas querem muito ter a doula, às vezes, assim, na grande maioria das vezes, é a primeira pessoa que elas procuram mesmo. Eu já tive muita paciente que a doula que me indicou, na verdade. A paciente perguntou para a doula que obstétrica ela indicava, e aí a doula que indicou, sabe? Então, chegou até no obstétrica através da doula, que acho que elas vinculam primeiro com a doula, sabe? E a doula contribui muito, sim, para a assistência no trabalho de parto. Ela ajuda, alivia a dor. Nossa, tem várias vezes que a gente não fez analgesia porque a doula estava lá junto, fazendo massagem, aliviando dor, e evoluiu bem, e nasceu sem analgesia, sabe? Uma coisa que acho que eu não teria conseguido fazer, eu teria falado da analgesia, e ela manteve, segurou. É muito bom, eu adoro muito, gosto muito mesmo de trabalhar com doulas, é uma ótima experiência. Eu ia comentar, né? A Amanda, ela é obstetra realmente, né? Então, assim, ela lida com esse universo, né? E eu sou ginecologista e obstetra e dou plantão. E no plantão, a doula faz mais diferença ainda, era isso que eu queria dizer. Porque eu não tenho condição de dar o apoio que ela merece, precisa e acha que vai ter. Então, vai numa situação de uma parto num lugar particular, ela vai esperando que o médico plantonista vai dar a mesma assistência que o médico contratado. E é impossível. Então, assim, eu particularmente, quando eu vejo que tem doula, eu falo, graças a Deus, porque assim, eu sei que ela vai me ajudar muito. Muito, assim, porque primeiro que ela tem um conhecimento que às vezes a gente tem que escolher as áreas do nosso conhecimento, né? Então, conhecimento que não é meu, então ela consegue diversificar essa questão da analgesia não farmacológica, ela dá o apoio e eu acabo que sendo só realmente a médica plantonista. Vou pegar o BCE, bebê tá bom, vou fazer o parto. Porque às vezes eu não consigo esse vínculo num plantão. Mas, então, assim, eu realmente acho que as evidências e o que a gente vive, na verdade, tudo é uma confluência de dados. São informações diferentes, né, mesmo. A gente está preocupado, a gente, quanto médico, está preocupado com muita coisa. A gente está preocupado com a evolução do parto, preocupado com o bem-estar fetal, com o bem-estar materno. A gente também, até com coisa burocrática, né? Se vai ter sala, se eu vou conseguir levar ela para o leite, se não vou conseguir, com quem que eu falo. E a doula está ali só pela mulher, né? É totalmente diferente, é uma outra visão das coisas, é muito complementar. O ideal de trabalhar com a equipe multi, né? E, inclusive, pediatra, que às vezes a gente vai como equipe, né? A gente vai fazer atendimento como equipe, e o pediatra é o do plantão.
E aí já é outro atendimento. Você tá lá com enfermeira obstetra, com doula, com obstetra, aí chega o pediatra e você fala, ai meu Deus, será que vai fazer o pele a pele? Porque fora do CAIS, será que vai fazer o pele a pele? Será que vai fazer complemento tardio de cordão, sabe? Assim, complemento tardio de cordão. Será que vai deixar amamentar? Assim, então, equipe multi é fundamental, assim, com certeza. E por isso, né, Amanda, que a gente precisa informar e empoderar a mulher em relação a isso, porque a questão do pele a pele, do campeamento tardio, se ela estiver diante de uma situação que ela não conhece a equipe, ela pode questionar, né, e pedir para que todas essas coisas sejam disponíveis, né, e quando ela não tem informação, ela não consegue nem tomar pé, né, dessa opção. E a nossa função é dar a informação correta, né? Porque muitos planos de parto chegavam com algumas informações equivocadas, né? Então, a função da educação em saúde, fundamentalmente, é a gente conseguir dar a informação de qualidade e correta. É exatamente isso, porque eu acho que a ideia, acho que até o frisson que o plano de parto causava tinha isso. Muitas chegavam com o plano de parto também com o outro lado, não quero analgesia de jeito nenhum, não quero ocitocina de jeito nenhum, e não é legal isso também a gente tem que informar, ó, a analgesia serve para isso, a ocitocina serve para isso, aqui ela é desnecessária, aqui ela é importante, justamente também para a gente não ir nem para o outro lado, que eu não quero nada, se você não quer nada, às vezes não vai conseguir parir, porque às vezes uma analgesia, uma ocitocina te ajuda a evoluir para o parto vaginal, sabe? É legal ela estar informada disso. Assim. Eu tenho para mim que os hospitais que não seguem essa questão de campeamento tardio, os obstetras ou hospitais que não promovem, de alguma maneira, o contato pele a pele, a amamentação na primeira hora de vida, eles não estão dando a melhor assistência para o recém-nascido, né? Porque isso é comprovado cientificamente, que é o melhor para o recém-nascido, que é o melhor para a mãe, né? Então, eu tenho aí uma esperança de que saia só, né? Parece que só os hospitais SUS que fazem esse contato pele a pele, que saia desse nosso mundo e se amplie, né? Que seja possível, de alguma forma, todas as mães terem essa experiência, sabe? E todos os bebês. Porque esse é o melhor, já é consagrado. Esse é o melhor para o bebê, né? E para a mãe. E essa é a importância da divulgação, né, que a gente está fazendo aqui hoje, mostrando, né, a Amanda mostrou, a nossa cartilha e o plano de parto estão disponíveis na página do CAISM, acessíveis a qualquer paciente, ou a qualquer mulher, a qualquer profissional de saúde, a qualquer pessoa que esteja disposto a participar junto com a gente dessa divulgação, né? Quando foi a defesa do mestrado da Raíssa, eu tinha uma professora externa, que era da Unifesp, que falou, eu posso levar essa cartilha para divulgação na Unifesp? Nós falamos com todo prazer, a nossa intenção é que tudo isso que a gente constrói seja divulgado. Então, está aberto aí o convite para todo mundo que quiser aproveitar essa divulgação. Gente, eu estou muito contente com essa reunião. Eu já vou partir para o encerramento, tá? Então, a Bianca colocando aqui, vendo que apareceu mais um comentário. Obrigada, Bianca. Então, eu vou partir para o encerramento, porque, assim, eu acho que tudo isso é uma construção coletiva, e é uma construção coletiva de um serviço que tem um histórico de trabalhar, de ter um protagonismo, e que às vezes, sei lá, às vezes a gente acha que isso está perdido, mas isso está retomado. E eu sou professora aqui, né, eu aprendi muitas coisas diferentes, e a gente como professor, a gente tem que saber que a gente tem que aprender, a gente tem que desconstruir, e a gente tem que reconstruir todo o nosso aprendizado baseado nas melhores evidências. E eu não tenho dúvida nenhuma que o que vocês três trouxeram aqui, professora Adriana também, e o que a gente está trabalhando dentro desse grupo essa comissão maior, né, para a redução das taxas de cesárea,
ela é toda pautada nas melhores evidências. Então, eu aprendi a fazer parto em litotomia, com episiotomia em todo o mundo e com fórceps em todas as primigestas. E era assim, e eu tive que desaprender. E a gente está aqui para isso, tá? O mundo gira, o mundo é redondo, gira, e a gente está aqui para todo o tempo estar aprendendo e desconstruindo os conhecimentos que foram equivocados e reaprendendo sempre. E por isso que eu fico muito feliz de ver, desculpa o termo, essas meninas aqui dando esse show de apresentação. Tá? Inclusive você, Thalita. Tá? Então, a Raíssa, né, acabando a residência, a Amanda, recém-saída, Thalita aqui, que está com a gente um pouco mais de tempo, mas também está entre as meninas, trazendo esse novo olhar, tá? E é isso que a gente espera de um serviço de obstetrícia como o nosso, que tem esse protagonismo. E o que já foi falado aqui é isso, o conhecimento é para ser difundido. As coisas estão na página do CAISM. Quem quiser, use e abuse e difunda e leva para onde quiser. A gente tem a intenção de levar isso para todos os espaços. Vai para o congresso, por favor, falem que aqui a gente tem esse material e difundam. Vai no posto de saúde, leva o material e difunda, porque é isso que a gente quer. É sistematizar essa divulgação do conhecimento para todas as pessoas, né? Mulheres e pessoas com útero que queiram engravidar, que estejam passando por esse processo, que sejam acompanhantes, que sejam profissionais de saúde que atendem essas pessoas. Tá bom, gente? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa para encerrar. Vamos uma palavrinha rapidinha cada um, vai? Raíssa. Obrigada pela oportunidade, realmente foi uma honra estar presente. Se contassem para a Raíssa aí de 4 anos atrás, ela não ia acreditar. Obrigada a todos pela confiança e espero que difundam o trabalho, nosso trabalho. Tá certo. Amanda. Queríamos agradecer também. É um orgulho mesmo estar aqui, é uma honra, porque eu também estou aqui desde o internato, eu sempre gostei muito de GO, mas acho que mais do O mesmo, sempre gostei muito da obstetrícia, e eu vi algumas coisas que eu falava, gente, a gente precisava mudar isso, esse serviço o CAISM é maravilhoso, mas precisava mudar algumas coisinhas para ficar melhor ainda, e ver o plano de parto surgindo aqui, e participar da construção disso, nossa, é maravilhoso mesmo. Muito obrigada, estou muito, muito feliz, acho que a gente vai avançar cada vez mais aí para promover a melhor assistência para as nossas parturientes. Eu tirar a máscara. Eu também agradeço imensamente essa oportunidade. É uma honra isso, né? Eu admiro muito a equipe de obstetrícia, tenho a neonatologia no meu coração, admiro, não é demagogia, e assim, eu tenho, diferente dos meus outros colegas, eu tenho essa oportunidade de estar com vocês, assim, praticamente tempo integral no centro obstétrico, na reunião da obstetrícia, na medicina fetal, enfim. E eu só aprendo, eu brinco até que eu sou R3 pontinhos da obstetrícia, que eu aprendo muito com vocês e, enfim, é isso. Obrigada por essa oportunidade mesmo. Dri, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui nessa manhã conversando por questões tão importantes para a vida das mulheres e falar que está tudo disponível aí para, como a Fernanda falou, para todo mundo usar e abusar da informação. Obrigada a todos. Gente, a nossa coordenadora da nossa comissão, a professora Eliana, não está aqui, porque ela está numa banca de livre docência hoje, e ela pediu para deixar um abraço para todos, né? Que ela também, assim, esse é um dos braços que a gente tem dentro dessa comissão. Tem muito trabalho a ser feito ainda, e a gente espera estar trazendo isso daqui para vocês o ano que vem, mais coisas sobre esse trabalho na obstetrícia que a gente está fazendo aqui, com todo o apoio da diretoria do CAISM, tá bom, gente? E isso que é mais legal. A gente tem o hospital voltado para esse olhar também, tá? Gente, vou me despedir. Feliz Natal, bom ano novo para todos, tá? E a próxima reunião vai ser em fevereiro, tá certo, gente? Um grande abraço aí e até 2023. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.